gestão, lembrando que a parte do diferido, ela não é opcional, tá? Não é, ela é mandatória. O cálculo do diferido, embora muitas empresas não façam, deveria, e é ponto de auditoria, tá? É ponto de auditoria, o cálculo do diferido, tá? E o que é esse diferido? Eu não vou entrar nos detalhes do cálculo, como eu já falei para vocês, né? Repetindo, fiz até a gravação, o curso de gestão é para vocês terem os pontos de gestão, tá? Não é o foco a apuração. Então, o diferido é um ponto de gestão, porque ele tem que ser calculado e ele tem que ser contabilizado, inclusive, tá? Não vou entrar nos critérios de cálculo, porque lá, por exemplo, no curso a gente pega um dia só para fazer cálculo do diferido. Mas, no geral, o diferido ele tem a finalidade de neutralizar essa diferença que existe entre o lucro e prejuízo contábil e o lucro e prejuízo fiscal, que a gente tem por conta das adições e exclusões, tá? Exclusivamente no imposto de renda do lucro real, o que vai nos interessar para cálculo do diferido são os ajustes temporários, tá? Por quê? Os permanentes não influenciam no cálculo do diferido. No imposto de renda corrente, que é o que você está apurando para recolher, você vai considerar os ajustes permanentes e os temporários, tá? Por quê? Porque os dois vão influenciar no cálculo do imposto corrente. Quando a gente fala imposto corrente, é o imposto de renda que deve ser calculado e recolhido nos moldes das apurações que a gente fez até agora. Só que lá dentro desses ajustes, dessas adições e exclusões, eu tenho algumas que têm efeito temporário. Elas estão ali hoje com uma natureza, mas eventualmente essa natureza ela vai ser modificada no futuro. O exemplo clássico das provisões, tá? Então, hoje, você tem uma provisão que no futuro ela pode ser materializada numa despesa, ocorreu aquilo que você tinha provisionado, ocorreu, materializou a despesa, ou não. Então, no futuro, você pode ter uma reversão dessa provisão, tá? E eu tenho, então, esses ajustes que a gente divide em temporários e permanentes, e os que serão considerados para cálculo no diferido serão sempre as temporárias, tá? Que a gente chama de diferença temporária. Exemplos aqui, né? Seguindo o critério do CPC 32, por isso que é mandatório o cálculo do diferido, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, adições que foram temporárias. Você adicionou lá atrás e, consequentemente, quando você tem uma adição, quando você tem uma provisão, você tem uma diminuição do seu lucro contábil. Você constitui, no geral, 90% das provisões têm natureza passiva, né? Quando você constitui uma provisão, e aí no CPC também determina, o CPC 32, quais são os critérios para você contabilmente ter que provisionar algo, mas ela tem um efeito de redução do seu lucro contábil, tá? A provisão está ali, está dizendo, olha, você não pode contar com essa grana aqui, porque pode ser que aconteça isso, né? A provisão é a expectativa da incorrência de um passivo ou da não realização de um ativo, tá? Isso diminui seu lucro. Como a legislação determina que você precisa adicionar essas provisões, quando você adiciona uma provisão à base de cálculo do imposto de renda, essa base ela aumenta, tá? Então, ela vai ser temporária, por quê? Porque ela ainda é uma provisão, mas já está tendo um efeito fiscal naquele momento. Você está pagando imposto de renda sobre aquela provisão. Nada mais justo que quando você tiver ou não ocorrer essa provisão, fizer a reversão dessa provisão em algum momento, você exclua ela da sua base de cálculo, tá?
Então, como ela vai ter um efeito no futuro, como, por exemplo, a gente colocou aqui provisão para contingência, perda cambial, a depender, obviamente, do regime de variação cambial escolhido, né? Você vai tratar ela como uma adição. E você vai pagar, você vai realizar por exemplo, reconhecer essa perda cambial efetivamente quando você fechar o caixa, né? Quando você fechar a operação e liquidar a variação cambial. Então, ela vai ter um efeito lá no futuro, tá? Reconheço hoje, fiscalmente, tá? Algo que vai ter um efeito no futuro também fiscalmente. Então, quando eu tenho uma adição temporária hoje, muito possivelmente no futuro ela será uma exclusão. E quando eu tenho uma exclusão temporária hoje, possivelmente no futuro, ela será uma adição. Como, por exemplo, aqui a depreciação acelerada e incentivada, que você vai tomando a dedutibilidade antecipadamente, ela funciona como um mecanismo de diferimento, por exemplo, e lá na frente você vai ter que adicionar. Hoje você excluiu, você tomou o benefício antecipado, em um determinado período, no futuro você vai ter que adicionar, porque ela é uma exclusão temporária, tá? As não temporárias, ou seja, as adições e exclusões permanentes, eu desprezo para o cálculo do diferido, tá? No cálculo do corrente entram todas. Todas essas adições influenciaram no meu cálculo do imposto de renda, tá? As temporárias e permanentes. Todas essas exclusões também. O que vai influenciar no diferido? As temporárias. Aí eu tenho que calcular um crédito no futuro ou um débito no futuro. Um crédito e um débito de quê? De imposto de renda. Eu vou sofrer a incidência do imposto de renda no futuro sobre essas operações. Então, isso precisa estar contabilizado. Por quê? Porque senão dá uma visão distorcida do seu resultado. Vamos supor que eu vou comprar uma empresa. Um dos pontos que a gente avalia em due diligence, por exemplo, essa empresa está fazendo o cálculo do diferido. Por quê? Porque eu preciso saber o que eu estou comprando e quais os efeitos do que eu tenho aqui no meu imposto de renda que vai repercutir no futuro. Se eu tenho lá uma porrada de provisão trabalhista, por exemplo, ou uma grande quantidade de provisão, no geral, eu sei que em algum momento lá na frente eu tenho, a depender da natureza, eu vou ter um crédito de imposto de renda. Da mesma forma, a exclusão. Eu vou analisar as exclusões que eu estou considerando na composição do meu cálculo e como está sendo tratado no diferido, porque essa exclusão vai significar para mim, no futuro, um débito, um desembolso de caixa, porque eu vou ter que pagar imposto de renda sobre isso. Daí a necessidade de ter o cálculo do diferido, considerando todos esses ajustes temporários, porque eu vou ter um efeito contábil no resultado lá na frente. Eu não vou ter mais, eu vou ter um efeito fiscal que vai me representar um efeito contábil, né? Algo que eu adicionei hoje, que possivelmente lá no futuro eu teria um crédito ao excluir. Algo que eu excluí hoje da base de cálculo, que no momento futuro eu terei que adicionar e pagar imposto de renda sobre isso. Então, eu vou fazer um encontro dessas contas, né? Das minhas adições temporárias com as minhas exclusões temporárias. Eu não trouxe aqui o cálculo. Realmente não trouxe cálculo. Não era para ter cálculo mesmo aqui. Eu vou, na parte B do LALUR, eu vou controlar todas essas adições. Existe um template, né? Uma tabela para cálculo e utilização desse diferido. Tem também critérios você precisa recuperar esse diferido dentro de 5 anos, ele precisa ser realizado, senão se perde ele, né? A parte do crédito. E mais alguns outros critérios e muitos mais detalhes que envolvem aí o cálculo do diferido, tá? Se você tiver, quando você fizer esse encontro de contas das adições temporárias e das exclusões temporárias, se o seu resultado das suas exclusões for maior, você vai ter um passivo diferido, tá? Quando as suas adições forem maiores,
você vai ter um ativo diferido. Olha que louco, né? Hoje você está tratando ela como uma adição e pagando imposto de renda, mas ela no futuro vai virar um ativo diferido, vai gerar um crédito para você de imposto de renda. E isso vai ser contabilizado numa conta de ativo diferido ou passivo diferido, tá? Por isso, pessoal, que pena que aconteceu junto com eu recomendo demais vocês mas recomendo muito vocês da parte tributária fazer o curso de contabilidade tributária. Principalmente se você quer reforçar a sua parte de imposto de renda. Lá no curso de imposto de renda, obviamente, a gente trata bastante de alguns aspectos contábeis, mas seria muito bom vocês fazerem um curso de contabilidade tributária, tá? Em dezembro, talvez a gente abra outra turma. Isso reforça muito a parte fiscal de vocês e vocês conseguem visualizar, principalmente a parte de imposto de renda, ter uma visão mais global de todos os impactos, tá? Está aí no ponto de gestão, a gente tem que ter cuidados com o cálculo do diferido e não é opcional. Diferido é mandatório à luz do CPC 32, tá bom?